Você Tá ali, prof, a gente vai mexer. vai perguntar isso? Só pra gente invadir os computadores, a NASA, por aí. Entendi. Bora, vai. Ó, é... nas últimas aulas, igual aí vocês viram no Kahoot, a gente viu o processo de como, quanto, para quem, quando produzir. E se pegar a sequência, a gente já tinha feito cálculo de produção, cálculo aí da quantidade disponível. Tudo isso faz parte de um conjunto que a gente pode considerar por gestão da produção, que é também o mais famoso, sim, vamos chamar, de PPCP. Por que é mais famoso? Porque é o planejamento, programação, controle da produção. Em cima desse nome complexo, né, que é aí o PPCP, nós temos várias funções e tarefas que são importantes de serem realizadas. Então, às vezes pensar que a produção é uma coisa só ou é simples, não é, porque tem várias variáveis que afetam. Até a variável de imposto, tá? Quase agora lá, até no Kahoot eu tinha falado sobre uma opção que tinha no negócio do governo. O governo ele não está ligado diretamente à produção, mas se você faz uma análise de todos que estão interferindo na produção, o governo interfere, porque ele pode colocar regras, ele pode colocar mais imposto. Está sendo discutido, eu não sei agora, não lembro se foi aprovado ou não, de colocar o aumento do IOF. O IOF é o Imposto de Operações Financeiras. Um exemplo bem assim simples para ver como que o IOF interfere na produção. Uma indústria, uma fábrica que vai se modernizar e ela precisa pegar dinheiro para investimento. Toda vez que você faz esse processo, essas operações financeiras, existe a cobrança do IOF, eu vou escrever aí, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Então, o governo, aumentando o IOF, ele vai fazer. Peraí que eu estou escrevendo, operações financeiras. Ele vai fazer com que fique mais caro esse dinheiro que o dono da indústria, lá, os investidores da indústria, vão pegar para poder modernizar o processo industrial. E quando a gente para pensar na importância da indústria para o Brasil, é mais que o agro, porém hoje o agro é mais importante justamente porque está sendo investido mais no agro. E aí os números do agro em quantidades lá são maiores, tal, só que o agro ele não traz imposto para o país. Então, você pensar no processo de produção, de modernizar, de ampliar a industrialização no Brasil, é mais benéfico para a gente, porque a gente pode plantar, que a gente tem terra para isso, pode transformar o item aqui no país, aquela commodity, né, que eu já tinha comentado, que a commodity é tudo que são os bens naturais, tá? O Porto de Santos movimenta muita commodity, é o mais forte. Soja, cana-de-açúcar. Eu acho que essa época de agora começa mais forte aí a cana-de-açúcar e a soja. Eu não me recordo agora qual dos dois que é mais forte, mas é bem mais forte o movimento, porque eu lembro desde assim de pequeno, adolescente, essa época o Porto lá, muito movimento que meu pai, ele às vezes fazia 2 turnos direto, ele tava num navio, ele tinha que ir para outro navio, porque o movimento era muito grande, eles tinham que liberar os navios. E a industrialização, ela ajuda também nesse movimento? Ajuda, porque aí a gente tem produtos sendo exportados ou até importados. Se o país fizer o processo internamente, a gente ganha na indústria nacional. Contudo, muitas vezes os donos aí das grandes áreas do agro, eles preferem, né, por ganhar mais e ganhar em dólar, mandar para fora do país. O produto é transformado, é importado e aí volta para cá para ser vendido.
Isso traz consequências, né, boas e ruins, porque eles falam lá da balança comercial do país, é, o agro representa um número importante e tal, mas a indústria ela paga imposto e a indústria do agro paga pouco imposto. Então, é, pensar aí o que é que vale mais a pena é também uma das ações que o governo tem que tomar, e aí o pessoal da indústria eles ficam também nesse termo de pensar em investir ou não. E ao observar todos esses movimentos que eu estou falando, de matéria-prima, de importar peça, importar componente, o governo ele até permite que a indústria ela faça a importação de componentes. Eu vou dar um exemplo a vocês, até antes de eu entrar nisso aqui. É, a indústria automobilística. Não lembro se eu já comentei isso, mas aqueles carros chineses, muitas vezes, vêm todas as partes, digamos, entre aspas, soltas do carro. Quando chega aqui, vamos supor, em Manaus, lá que tem o polo industrial de Manaus, eles são somente montados, juntam-se as partes e vende. Aí você pensa, mas por que, que não já produz todas as partes aqui? Porque sai mais caro produzir aqui. Aí outra pergunta, né, que pode até passar na cabeça. Por que, que já não manda o carro pronto para cá para o Brasil? Porque o governo cobra bem mais alto o imposto e aí encarece. Então, o governo, mais uma vez intervindo, faz com que essa indústria, que seria tipo, vai, a chinesa lá, que tem a Caoa, tem a Sherry, né? A Caoa traz a Sherry para o Brasil. Tem, sei lá, outras marcas, Jack Motors, ou qualquer outras marcas aí dessas chinesas. É, por causa do governo, é mais fácil. Você traz as peças, as partes, você chega aqui no país, monta um lugar só para fazer a montagem dessas partes, e aí você vende o carro, porque você pagaria menos imposto. Tudo isso que eu estou falando, e esse cenário que a gente tem da questão da indústria, ainda tem a interferência da indústria 4.0, que eu lembrei que essa é a tarefa que está aí hoje para a frequência dessa semana, que está fazendo com que cada vez mais robôs, está fazendo com que cada vez mais a tecnologia entre no a tecnologia entre no processo de, de produção e em cima disso a gente parte aí para mudanças que estão acontecendo em fábricas super modernas. Eu acho que eu devo ter comentado, mas lá para o começo, fábricas que eles chamam do sistema fábrica as escuras lá, ou fábrica negra, quer dizer que é tudo escuro, é tudo preto, não tem nada, você não vê nada. Por quê? É só máquina trabalhando, não precisa de pessoa para trabalhar. Essas fábricas são totalmente automatizadas, sem pessoas, então não precisa de energia, desculpa, de iluminação, porque as máquinas trabalham sozinhas, sem ninguém. Aí esse cenário todo, ele faz com que a gente chegue nesse tema dessa aula que a gente vai trabalhar essa semana e a outra, que é atrelado aí ao processo de melhoria contínua da produção, tá? Isso, mais uma aí, né, da aula de geografia, talvez vocês viram sobre a terceira revolução industrial lá com a Toyota, que trouxe mudanças. O Japão, com pouco recurso, destruído aí depois da bomba, Segunda Guerra Mundial, passou aí a reconstruir o país. Engenheiros japoneses foram estudar no continente, não, desculpa, no Ocidente, como que funcionava a indústria, e aí passaram a adequar melhorias, e a melhoria virou uma prática recorrente dessas indústrias japonesas, tanto que muitas superaram as indústrias americanas, europeias, como a própria Toyota aí. Fica um exemplo que ela superou a Ford, superou lá a Chevrolet, porque que é a General Motors, né? Porque o melhoramento contínuo está atrelado a todas as práticas, tá? Então, não importa quão bom que seja uma determinada indústria, mas se ela não
adota esse sistema de melhoria contínua, ela passa aí a ficar para trás. Pode não ser agora, mas em curto, médio prazo, ela começa a decair. Até aí tudo bem? Pergunta? Tranquilo, professor. Beleza. Bom, toda a administração aí que a gente tem de uma fábrica, obviamente que eles sempre vão se preocupar em fazer o melhor para poder gerar lucro, para poder fazer com que aquela meta, lembra daqueles objetivos de produção que são passados, as ordens de produção, o planejamento mestre de produção seja cumprido. Contudo, não deve somente ficar naquilo. Cada processo ele deve fazer com que seja aplicado o que a gente até chama, não sei se vocês já viram isso, PDCA ou PODC, depende aí, né, do professor. PDCA ou PODC, que ele faz o planejamento, o D, que é do, que é de ação, é a aplicação, o C, que é o controle, e o A, que é o action, é você ver se aquele processo foi feito de forma correta e se aquele processo ele pode ser melhorado. E aí você reinicia o processo com a melhora aplicada, tá? Existe um círculo disso. Se vocês jogarem no Google aí aparece. Isso geralmente é coisa de primeiro ano aí que o pessoal acaba vendo de primeiro módulo, tá? Mas toda a indústria ela deve se preocupar em melhorar, principalmente se estamos falando de uma indústria de tecnologia, tá? Eu sei que tem aí o Lucas que gosta de tecnologia, não sei se mais alguém pretende estudar coisa na área de tecnologia, mas, por exemplo, a IBM que tem a fábrica lá em... eu ia falar São Carlos, mas não é São Carlos, gente. É Rio Claro, Rio Claro. Rio Claro tem a Universidade Federal lá, tem a Unesp também, acho que é a Unesp, na verdade. E existe o curso de Engenharia, Ciências lá da Computação, Engenharia da Computação, algo do tipo, que eu já tive um estagiário que era de lá. E você acha que aquela indústria, que é a IBM, né, uma baita indústria, ela não quer pegar os melhores e que dentro das práticas da IBM ela não quer buscar inovação? Porque se nós pensarmos, quanto mais ela demorar para aplicar inovação e melhoria, mais para trás ela fica. Porque outra indústria da área de computação, ela pode estar atenta, pode tomar a frente e desenvolver uma tecnologia que faz com que os computadores processem melhor, que faz com que o custo seja minimizado e aí você passa a ficar para trás. Até antigamente não se pensava tanto no processo de melhoria por parte aí dos gerentes da equipe de produção, tá? Porque o mais importante para eles era rodar a operação, ou seja, foi lá, fez, atingiu a meta, aquele negócio de eficiência, eficácia, atingiu com o mínimo recurso possível, tudo bem, pronto, tá. Mas a exigência do mercado, ó, anota isso aí, Laisla, que anota as coisas. A exigência do mercado fez com que houvesse a obrigatoriedade das fábricas delas é, passarem a aplicar a melhoria. Por que obrigatoriedade? Porque se não aplica melhoria, você pode perder, por exemplo, em questão de custo. Uma vez, eu lembro que eu estava buscando um fornecedor de um. Eu fazia umas ações com a faculdade que era de lixo car. Lixo car é aquele lixinho de carro, só que a gente precisava de um material diferente. E eu achei um cara lá em Santa Catarina. Aí, beleza, tava naquele momento que tinha que correr para poder atender, né? Tá, fui falar com ele. Aí, primeiro ponto, quando ele mandou,
ele atrasou o envio e a transportadora não conseguiu entregar no prazo e a gente perdeu o prazo que tinha para passar para o cliente porque acabou atrapalhando. Segundo ponto, por mais que você fizesse em alta quantidade, ele no processo dele não conseguia reduzir o preço. Eu falei, cara, mas como assim? A gente vai fazer 10 mil vezes a mais do que pediu e você não consegue reduzir o preço? Ele, não, porque meu processo aqui não dá certo, aí não funciona, não consigo baixar preço. E eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, meu, eu vou ter que buscar uma outra opção. Foi aí até que eu achei aqui em São Paulo mesmo, na verdade, acho que é Santo André que tem esse meu fornecedor. E ele consegue trabalhar toda vez que eu falo com ele alguma coisa diferente. Ele melhora o processo de prazo, processo de fabricação, o processo até de entregar o item, porque muitas vezes ele organiza na escala das coisas que ele tem a fazer e traz aqui. E aí, aquele primeiro que eu tinha, ele só fazia o ok, tipo, ele produzia ok, não conseguia mudar nada. Ele ficou para trás e acabou perdendo, porque foram muitas coisas que a gente fez. E quando a gente começa a pensar em melhoria, melhoria continuada no processo produtivo, eu tenho que ficar atento até a criação de novas tecnologias, certo? Porque até aqui na sequência, ó, fala, né, sobre as coisas mudaram, as necessidades dos consumidores mudam e o processo aí de você dar ênfase na melhoria passou a fazer parte da rotina e das responsabilidades da equipe de produção. Se para ele lá, Santa Catarina, estava tudo bem, seguindo aquele processo sem melhorar, ele de repente ia ter cliente até, podia reduzir os clientes dele, talvez até quando realmente ele sentisse o impacto, ele ia continuar sendo daquele jeito a prática dele. Mas o mais indicado, o mais correto é que se faça aí esse processo de aplicar a melhoria, de você verificar através aí de estudos, por isso que eu falei de ver tecnologia, de buscar profissionais novos, profissionais na universidade com novas ideias, processos e buscar até fora do país, porque assim você consegue ficar, digamos aí, o mais próximo daquilo que o cliente procura e que o mercado está atuando, tá? Isso eu não estou falando só de uma grande indústria, hein? Uma pequena indústria mesmo, vai, pode pegar aí a padaria pequena do seu bairro, por exemplo. O cara lá, ele mesmo faz o pão. Será que ele não consegue aplicar uma melhoria no processo de fabricação? Será que os custos, será que ele não consegue fazer de repente uma outra coisa para atender melhor os consumidores? Ou até terceirizar a produção? Tem todos esses pontos. Porque hoje em dia, nem todos, né, os pontos aí que vendem pão, eles fazem a fabricação, gente. Eles acabam fazendo muitas vezes terceirizado. Vocês sabiam disso? Aí como que funciona o terceirizado? A pessoa, ela compra, né? O dono da padaria, ele compra o pão já pré-assado, chega lá ele só coloca e faz. Então são coisas que, pensando em todas essas variantes que eu já comentei, custo, o tempo, a questão de imposto, ele acaba tendo maior viabilidade para continuar atendendo o cliente. Até porque se eu tenho um lugar só que fabrica para várias padarias, provavelmente o custo vai ser menor do que uma padaria sozinha a fabricar. E aí o dólar nas alturas, o trigo sobe. E o trigo é uma commodity, né? De novo, a commodity aí na história. E já impacta no meu processo produtivo. Então, a gente
passa aí por variantes que obrigam as indústrias a se modernizarem e a melhorar o seu processo. Até, eu não sei se a ITEC de Praia Grande teve, isso era até uma boa ideia. É, Lá na ITEC de São Vicente, a gente teve agora recentemente uma visita online guiada pela equipe da IP. Sabe a IP? Que planta uma árvore para você, se você compra um detergente? Eles abriram as portas de forma digital, é claro, né? Então eles foram, guiaram o pessoal é, conheceu de forma virtualmente todo o processo da fábrica, como funcionava, como era, os cuidados, as preocupações, esse processo de tecnologia, inovação. Até isso, a empresa adequou, visando aí, né, a questão de melhoria contínua dos seus processos, porque já que não podia ir até a fábrica digitalmente ela estava indo até as pessoas que estavam interessadas em conhecer esse processo. Vocês não chegaram a fazer, né? Visita? Essa visita online guiada Não, chegamos a fazer não. era como se fosse uma live assim, sabe? Aí eles iam lá pela fábrica, mostravam. Eu vou pedir para Cristina, que é a assessora lá da direção, ver se ela passa o contato e eu passo aqui para ver se eles conseguem. Eu passo pro Jefferson. Ó, o Jefferson é bem ligeiro, ele tenta ver. Porque é bem rico isso de você, até isso que eu tô falando de melhoria contínua, de você ver os processos, modernizar, tal, que eles acabam aplicando. Tá, isso tudo foi só uma introdução aí para que vocês entendam, porque tem muita variável no processo de uma indústria, gente, muita. Até mesmo, se a minha indústria ela depende de um produto, um componentezinho que vem de fora do país. Aí esse um componentezinho que vem de fora do país deu problema lá no porto da China que está fechando. Na verdade já fechou, já deu ruim. Que eu vou fazer? Então eu preciso aplicar melhoria, me ajuda a trazer novas soluções, novas respostas, até uma ideia para que vocês entendam isso melhor. No carro, vão lá, eu acho que são 10 mil componentezinhos, agora eu esqueci o nome, mas que vem da China em cada carro. Sem a China, você não tem aquele componente. E aí você não tem a finalização do carro. Aí o porto está fechado, os navios não estão conseguindo vir. Muitas vezes o porto de Santos está tendo falta até de container. Nesse cenário todo, a gente vai parar a produção de carro no Brasil. Então a ideia ou a estratégia é de você melhorar isso, você aplicar aí novas ideias, novas soluções para que você até diversifique a sua forma de produzir a sua indústria. Tudo bem? Gostaria de registrar aqui um muito bem-vindo para o Francisco, que foi é, ressuscitado aí, né? Ressurreto. É assim que fala, Raquel? Ressurreto ao terceiro semana sem assistir aula. A Williane tá aí e ao Bruno. Muito obrigado, muito feliz. Vou até botar um coração aqui, ó. Coração, 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 coração. Um para cada um. Muito bem, Francisco. Você viu a mensagem que eu te mandei, né? Eu sabia que você ia vir hoje. Depois daquela mensagenzinha que eu te mandei no feedback, até o Lúcifer da série do Lúcifer ia entrar na minha aula. Bom, continuando, vai. É, Outro ponto por que o melhoramento é tão importante para a produção? Antes de eu chegar nele, eu quero fazer uma pergunta aí para ver se vocês se manifestam, né, senhores e senhoras e senhores, senhores com esse. É... Num celular, por exemplo, de uma versão para outra, vocês percebem aí as melhorias? Como que é esse processo? O que vocês percebem? Celular é porque é uma coisa mais comum para todo mundo, tá? Hã? Fala, Tá Helena. mais, ele tá mais rápido, se a câmera é melhor, o design dele também, às vezes muda, fica mais clean, né? E aí a gente vê por aí, também por review de vídeo de YouTube, a gente vê, tipo, detalhes mais técnicos, a memória RAM,
enfim, o HD, como é que tá. Assim, Ah, acredito que vai fazer, muitas entendeu? indústrias contratam YouTubers, né? Aí eles acabam mostrando lá, não é isso? Ô, o senhor não viu? Mó lindo o novo telefone da Samsung, que ele abre e fecha. Tem É um que o dobra no Flip, meio? né? É, Isso. eu O vi, é Flip uns 15 mil reais, eu acho, não é? é normal, só que ele dobra no meio, e o Fold que parece um tablet que dobra no meio, entendeu? Ele dobra na vertical e o Flip dobra na horizontal. Nossa, coisa mais linda. Só que é caro, bicho. Fica aí. É, É, tento, quer pesquisa, quer coisa pagar o nova, tem que pagar. preço, né? Então, isso daí, por exemplo, ó, é uma coisa que a gente até já falou. Lembra que eu comentei sobre o ciclo do produto? Que quando o produto é novo, quando ele chega no mercado, ele acaba tendo um valor alto. Primeiro porque é novidade. Segundo que passa aí pela questão de não disponibilizar a todos. Então, até que seja massificada a sua produção, ou seja popularizado, a gente passa aí a ter o preço como regulador do mercado e poucas pessoas vão comprar. Aí a indústria, né, já ganha um baita de um lucro. Aí depois desse baita lucro que ela ganha, a gente passa a massificar, né, esse item. E nesse que massifica, eles já lançam outro, certo, Helena? Porque esse celular tá caro. Quando ficar, digamos, mais acessível para que nós possamos comprar, já vai ter uma outra tecnologia, uma é, outra especificação, tal. Até o Felipe colocou aqui, ó. Eba, esse celular não trava na tela inicial. De certa forma, né, ô Felipe? Só você abrir ele que pronto. A não ser que você trave também, vai saber. Outro setor aí, o pessoal que gosta de videogame, as meninas, os meninos que gostam, lança lá uma nova versão do PlayStation, do Xbox, sei lá se ainda tem do Xbox novo. A ideia é aplicar melhoramento no seu desempenho, na sua capacidade, nas funções e eu vejo muito tipo, qual é o gráfico, a jogabilidade, muita coisa, se você compara antes, assim, há uns 10, 15 anos para trás, fica mais real as imagens, né? Então, essa parte de melhoria faz parte também da ordem de mercado. O que é a ordem de mercado? Ordem de mercado que está atrelada a o consumidor querer coisa nova e você impulsionar aí o consumo ou instigar o consumidor a consumir algo que é, ele já tem, só que você colocou lá, né, um treco que dobra, o celular que dobra no meio, o videogame que o cara conecta lá um capacete na cabeça e ele joga sem precisar de controle, é tipo o Magneto da vida. Então, você começa a ver que inovações que eles vão estudando e pesquisando, que entra lá no setor de P&D, que é de pesquisa e desenvolvimento, que a gente já falou disso, ajudam nesse processo de melhoria. É que faz tempo que eu não olho, mas antes eu olhava lá, na verdade eu recebo por e-mail, mas eu nem abro. Do LinkedIn, sempre tinha lá vagas para P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Eles queriam pessoas com ideias com conhecimento na área de marketing ou na área de engenharia, para que trabalhassem ajudando no processo aí de desenvolvimento de novos produtos. Porque eles sabem dessa necessidade, né, da melhoria e a melhoria contínua, então eles precisam de pessoas com ideias e que façam essas aplicações. Bem, vejamos aqui. Alguém mais quer falar aí de alguma coisa quanto à importância da melhoria para a indústria? Não vai falar da indústria do futebol. Ô, Mas tio, existe. Eu sabia que você ia falar. Fale. E aí agora que quando tu for no. A pessoa que tiver o iPhone, acho que 13, que é o próximo,
a pessoa não vai mais pedir o carregador, vai perguntar se tem o carregador por ímã. Por indução? Isso. Ah, mas eles vão vender sem o carregador de novo? Pelo que eu tava vendo, acho que sim. Tem É, nem então. Não entrada. vai ter mais entrada de carregador, se eu não me engano. Ah, é só por indução. É só indução e ar. Pra tu ver. Eles estão obrigando a gente a comprar. Então, e aí eu ia falar uma coisa, que o Procon, aqui no Brasil, essa outra versão aí que eles estavam vendendo sem carregador, obrigou que fornecesse o carregador aos consumidores. Por quê? Tá indo pro 13, aí o Alexandre falou. Eu comprei, eu tinha comentado lá no começo do mês, acho que foi mês passado até, o 6S, mas eu nunca tive iPhone, porque eu nunca gostei. Eu comprei porque estava bem mais barato comprando no site do que se eu fosse na loja comprar um Android, que eu sempre tive Android. Eu tive Motorola, LG, Samsung. E se eu nunca tive iPhone, eu vou comprar e não vem com um acessório que faz ele ficar funcionando, ligado, que é o carregador. Até o Lucas Borba colocou aqui, ó. Aí o Procon acabou autuando. Então, além de tudo isso, a indústria também passa pelo viés da questão aí da legislação, tá? Agora, se eles vão criar um modelo que não vem com entrada para carregar, então provavelmente o Procon vai ter que ser acionado pelos consumidores que se sentirem lesados, é claro, e esses consumidores vão ter que aguardar aí o Procon pensar num plano, tipo, obrigar a fornecer um carregador desse de indução, ou obrigar eles darem alguma possibilidade para que os consumidores. Por isso que eu falei, a indústria no Brasil, muitas vezes ela sofre porque existem interferências diversas, e aí às vezes também muita tecnologia, o governo acaba barrando, que foi o caso aí dos patinetes quando vieram, principalmente o pessoal de transporte público tem interferência, que eu já falei disso, que é o lobby, tá? Existe o lobby que interfere na indústria. Ó. O lobby não é crime, mas muitas vezes ele não é correto, porque eu sou a bancada ruralista. Aí faz o lobby no governo para aprovar a tomada das áreas dos indígenas. E aí eles fazem interferência, trocas de favores tal. E essa bancada ela faz com que os interesses da área rural sejam levados aí em consideração. Então, no caso, se eu for pensar da indústria, às vezes tem um lobby forte, mas o que eu vejo assim por exemplo, indústria automobilística. Aí o governo perdoa a dívida, aí ele tira imposto, ele reduz a alíquota, ele continua insistindo no modal rodoviário, estrada tal, sendo que essa decisão que foi tomada nos anos 70 poderia ser combinada aí com a ferroviária. E aí foi abandonado o ferroviário e focado só no rodoviário. Prova disso, né, em Praia Grande, ali passando a curva do S, que a linha do trem vai beirando a pista, se vocês observarem quando passa lá, tem casas, tem pessoas que se estabeleceram ali. Tem pessoas que eram trabalhadoras da FEPASA, que era a antiga indústria aí do. Indústria não, né? A administradora da ferrovia aí, que era do estado, foram mandadas embora e acabaram se estabelecendo ali, tá? Até hoje, lá em Itanhaém, lá perto até do hotel lá, que eu sempre vou lá no Suarão, mesma coisa, o pessoal se instalou e a ferrovia vai indo embora, passa Peruíbe, vai indo. Mas foi algo que o Brasil adotou e aí o lobby da indústria rodoviária acabou afetando. Deixa eu ver o que ele colocou. Ah, vai ser mesmo. Dois Celta e um Honda. Uma Honda. Pelo valor, ô Pedro. E aí essas interferências que eu tô falando do governo também faz com que aumente o preço.
Porque provavelmente se você comprar nos Estados Unidos, você não tem o custo do governo Brasil. Aí vai ser mais barato, sem falar, né, em todo o trâmite para você trazer o iPhone para cá. Agora, se você comprar aqui, com essas interferências, você pode, além de tudo isso, ainda pagar mais caro pela obrigatoriedade do carregador, porque a indústria não vai querer perder, né? Vocês acham? Nunca na história desse país. O Celta eu acho que já é o preço desse iPhone, ou desse celular aí que a Helena falou quase agora. Que... Helena, fala qual é a versão aí desse Samsung aí. Samsung... Tem o Flip e o Ah, Fold. Eles já estão na terceira geração, porque teve o primeiro, aí ele era ah, normal. Aí o segundo dele era a mesma coisa, só que ele pegava 5G, que é a novas ondas, né? E ah. aí eles funcionaram como dois para não confundir, entendeu? Porque, tipo, o Fold já tinha 3 versões, essa aqui é a terceira, ele já tinha uma e dois, e o Flip não, ele só tinha uma. Aí eles contaram o 5G como segunda versão e agora tem o 3, que também é 5G, os dois. Só que eles são uma nova versão. Os designs são mais bonitos. Por exemplo, o Fold, ele antigamente tinha uma aberturinha assim para câmera. No novo que saiu não tem mais. A câmera é como se fosse a câmera frontal, né? É como se ela não existisse. Ela fica lá, mas ela não aparece, não tem espacinho para ela. Quando você liga lá a câmera para ela for tirar foto, aí ela aparece. Mas quando você faz outras coisas, não. Isso daí agrega valor pra caramba, né? Não é legal? É igual o Aí meu. ele aparece bonitinho. Fale. Não, eu só falei, é igual a câmera é escondida. Ah, Não é isso, não. Não é isso, Ale. É o da Xiaomi. O seu, ele sai, né? Pra cima. Isso, é esse É isso? mesmo. Não É, é é o esse. 9T. Era uma nova tecnologia que fica a câmera, sabe aquela câmera redondinha que fica na frente? Ela tem um espacinho lá para ela, que é fora da tela. Essa fica no meio da tela e não tem espaço para ela. Ela só liga, só aparece assim quando você tem que tirar foto. Depois ela some. Se você der uma olhadinha assim de lado, você vê que ela tá lá. Mas do olhar bem de frente assim, ela não aparece. Ela é invisível. Muito legal. Ô, entendi. professor, tá Olha valendo aí a mais a pena comprar comparação, um ó. Celta. Ó. Aqui no essa tá 13.799, ó, o carro, 12.900. Na Samsung, 12.419, ó, R$ 500 mais barato aí praticamente. Aqui são outras versões que eu não sei, que eu não abri para ler, mas acho que é menor aqui a capacidade pelo que eu tô vendo. Então a gente começa a ver que a indústria vai produzindo, vai melhorando em tecnologia, ó, na Casa do Bahia é quase o preço do céu. Vai melhorando em tecnologia, contudo, o que acontece é que nem sempre o consumidor ele vai acompanhar aquilo que ele está trazendo, aquela inovação. E aí também o governo, né, igual eu falei, ele pode intervir nesse mercado. Imagina vender isso na Coreia do Norte, sem chance. Vender isso em Cuba, o governo ele regulamenta lá o mercado de uma forma mais acirrada, vamos chamar assim, tá? Bora, seguindo. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui no chat. Tarará, tarará. É lindo também. Ah, Guilherme. Eu vou abrir para botar a foto pro povo. Ah, então, por que que fazer a melhoria é tão importante? Aí, caramba, passou. Eu já vi aqui a foto que você falou do S1. É mais barato que o Celta. Melhor, hein? As empresas, geralmente, elas desejam melhorar, né? Mas, principalmente aí, o impacto das operações que essas empresas possuem faz com que a mudança ou o processo de melhorar o seu desempenho seja aí mais necessário ou mais urgente. Igual a gente estava falando dos celulares, a indústria mobile, né, é uma indústria que a gente tem uma necessidade mais urgente porque todas as marcas estão concorrendo entre si, estão brigando por uma posição no mercado
Então, elas devem sempre buscar pela melhoria. E essa melhoria vai fazer com que ocorra aí o resultado. Então a Samsung, né, aquelas pessoas que podem e querem comprar esse celular, porque tem, né, não é só o querer, mas há a questão do poder diante do valor que está aí colocado. Então a pessoa ela tem que ter recurso financeiro e estar disposta a pagar esse valor. A gente já viu aí pelo que mostrou, o valor que é bem alto e que é importante de você, como indústria, pensar, bom, esse é meu produto top agora, mas e o próximo? É muito do que a Apple faz, né? Desde lá da época do Steve Jobs, que eles colocavam isso, né? E essa melhoria, ó, por exemplo, se a gente pega um serviço de emergência, a melhoria precisa ser constante, porque cada vez mais as pessoas estão com aquele sentimento de imediatismo, questão de tipo pro agora, e o serviço de emergência, vamos pensar no hospital, ele tem que melhorar os seus processos até diante do aumento da população, aumento de usuários, um plano de saúde aí que está aumentando o número de usuários, ele precisa pensar em buscar, por exemplo, outra opção de expandir. Já viram aqui em Praia Grande, né? Passa lá a escola, passa a Igreja Universal e vem o Hospital do Transmontano que eles estão fazendo. É um exemplo disso, de aplicação de melhoria, porque não sei aí de vocês se alguém tem, ou os pais aí ou já tiveram esse plano de saúde, eles mandavam as pessoas para ser atendida, caso de uma urgência, algo mais complexo, para São Paulo. Então, imagina o custo, né, de você ter, sei lá, quantos mil usuários de um plano de saúde, aqui na Baixada, e você tem que mandar o cara sempre que tiver algo mais complexo para São Paulo. Aí você tem que gastar com ambulância, e aí o transporte, a operação, a equipe e tal, e aí o retorno, tudo isso é custo. Então, começa a aplicar a melhoria, exemplo aí desse do serviço de emergência, até internamente, com mais tecnologia, abertura de leito. Foi o que até muitas cidades tentaram fazer, né? Eu falo tentaram porque prova disso aí, o prefeito lá foi preso semana passada, do Guarujá. Triste, né? Serviços de entrega também passam por esse processo de melhoria nas suas operações, do seu desempenho. Eu já comentei isso em outro momento sobre entregas sem motorista. E aí a ideia é usar drones. Se vocês lembrarem daquela que eu mostrei do Google lá, aquele negócio de roteirização, na outra semana, o Google permite você traçar uma linha reta. Vamos supor, da escola até o shopping. Você teria que pegar a marginal, tal, subir ali a expresso. Não vai reto, porque você vai virando assim os caminhos e a própria expresso não é reta. Pelo Google, você desenha uma linha reta, um tracejado. Aquilo ali gera uma coordenada em GPS. Você programa o drone e fala, drone, você vai voar em linha reta daqui de cima da quadra da escola, ó, que eu estou até vendo ali, está cheio de teia de aranha, até o shopping. Como se fosse, tipo, indo fazer uma entrega e voltando, ou voltando pro shopping depois de uma entrega. Dá para fazer? Sim, que já estão usando isso no serviço de entrega. E essas empresas, elas estão buscando maior confiabilidade dos seus clientes, estão buscando custo baixo, então eu não preciso mais do motorista, eu posso usar só o drone. E aí a ideia dessa melhoria é trazer maiores lucros, tá? Dá o serviço de emergência, trazer maior satisfação, maior resultado. Serviço de entrega, trazer maior lucro. Eu acho que são 40% aí, 40% do tudo que é cobrado do entregador fica com a empresa. Não é um valor baixo, né? Porque se ele ganha R$ 10, ele tem que dar R$ 4 para o aplicativo. E o aplicativo perde também, né? Ele deixa, entre aspas, de ganhar R$ 4. Usando o drone, ele ganha R$ 4 e fica
tinindo. Até também, ó, a gente está pegando um pouco aqui coisas variadas aí ligadas a serviço. Instituições de caridade, elas também aplicam melhoria. Pensa assim, numa ONG que ajuda lá crianças carentes. Beleza. Aí essa ONG, ela passa, ela oferta lá reforço escolar, tal, e aí com a pandemia ela começa a pensar em aplicar a melhoria para atender de uma forma mais ampla, já que as crianças estão fora da escola. Ou seja, toda a ênfase é voltada à gestão, seja de uma indústria, de um processo de serviço, ela passa a ser necessária. Então vocês não podem pensar numa indústria grande, numa indústria pequena, tipo só a grande que aplica a melhoria. A pequena também, tá? Ou até o serviço, igual eu acabei aí de mostrar. Bom, aqui eu tinha comentado. E os gerentes, gente, da produção, eles são aí avaliados até não só por fazer a fábrica continuar operando, mas também por melhorar o processo de custo, melhorar os procedimentos, gerar maior agilidade, gerar um resultado mais rápido, porque sempre você vai ter a figura do acionista ou do dono ou do investidor, tá? Que ele tá ali em cima e ele quer o retorno. Errado ele não tá, né? Porque foi investido ali o capital. Lembra lá o capital, o dinheiro? Por que vocês acham que deve ter o foco no melhoramento? Diante de tudo isso que eu falei, né? Que eu já tô falando coisa pra caramba e vocês estão aí. Já vi que eu perdi 2 soldados aqui que saíram. Se manifeste aí. O que você acha, o Félix, que ganhou aí o iPhone no Kahoot? Por que focar no melhoramento? Uhum. Ah, porque tá no próprio nome, né? Já melhora. Então, você consegue, se você já tem cliente e você melhora, esse cliente vai ver e vai falar: Meu Deus, vou continuar comprando aqui porque tá sempre melhorando. E com você melhorando, você pode às vezes aumentar o preço, ganhar mais. Porque você ficar sempre parado na mesma não é bom. Em tudo, né? Na vida, nos negócios. Então tem que estar sempre melhorando pra desenvolver, né? Porque ninguém quer, tipo, vai, eu abri um negócio, uma padaria. Eu não. É que depende muito de pessoa, mas eu não ia querer que minha padaria continuasse pequena a vida toda. Eu ia querer que ela fosse aumentando ao longo do tempo e melhorando. Tipo, eu fazia só média, aí eu faço média e cará agora. E aí sempre desenvolvendo. Boa. Obrigado. Bacana, porque essa questão que você até colocou de também no pessoal faz parte, então por que não, né? Tipo, dentro da produção, se pensar nisso, certo? A produção precisa ser melhorada. Tanto que, de novo, né, aquela questão da cadeia de abastecimentos lá, ela entra e interfere porque ao se pensar, ó, na cadeia de abastecimento, ao se pensar que eu tenho fornecedores que compõem isso, se o próprio fornecedor também não está comprometido, o meu produto ele vai continuar o mesmo. Por mais que eu queira buscar uma qualidade maior, tal, mas todo o processo não está envolvido, então eu também preciso agregar, né, os elos aí da cadeia de abastecimento diante desse processo, gente, para que a melhoria realmente aconteça e que o resultado é também o que o Félix falou. Muito obrigado, Laisla. O resultado é que o Félix falou de você gerar maior lucro, gerar maior retorno. Quantas padarias, né, que não eram pequenas ali, vamos dizer assim, um pouco mais furrecas, tal, e começaram a melhorar, começaram a melhorar o processo de fabricação, começaram a investir,
e hoje são grandes empórios. Lá em Santos, ali no Quebra-Mar, tem a padaria que os caras reformaram lá, que ela tá super, super fantástica, assim, chique, cheia de opções. É, a própria padaria, a Boa Praça, aqui em Praia Grande tem algumas, né? Eu sei lá, em Peruíbe tem a. Acho que é Pão de Maçã o nome. Gente, lá é muito bacana. O dia que vocês forem lá, eu acho que é na Luciano de Bona, o nome dessa avenida, que é lá em Peruíbe. Tem também, os caras começaram assim, foram aplicando melhoria, melhoria e são referências, acabam se tornando, assim como outras instituições, e até propriamente dizendo, fábricas que nem eram tão reconhecidas e agora são. Olha que coisa que a gente só por adotar essa prática acaba fazendo. E aí entra a questão do foco no melhoramento, que nem todo mundo consegue, tá? Nem todas as empresas conseguem focar nisso. Ah, Raquel, muito bem também, né? Porque o foco no melhoramento deve fazer parte da estratégia, até para que haja aí nas atividades das empresas ou desses gerentes que são avaliados aí pelas entregas, também aí positivamente. Então a gente tem em cima dos gerentes de produção, daqueles que são responsáveis, pressões competitivas, tá? Que é a questão do retorno que eu tinha comentado com vocês, sobre o acionista, por exemplo, tá vendo que não está dando retorno, o cara vai ficar em cima. Isso acontece, apesar de não ser acionista, né? Time de futebol, o time tá indo mal, tá perdendo, perdendo. Os caras querem retorno. Manda embora, contrata jogador, manda jogador embora, rescinde contrato com o técnico, começam a mexer na estrutura. Então, quem está à frente geralmente paga o preço. Por quê? Essas pressões competitivas, elas acabam aí fazendo com que haja interferência. Até o governo entra nisso? Sim, até o governo entra nisso. Porque o governo pode colocar pressão para que, um exemplo da logística reversa, o produto seja fabricado levando em consideração a questão da logística reversa e obriga a fazer o retorno. Eu tinha lido, ai caramba, que agora eu não vou lembrar, mas o governo já está estudando obrigar mais um item aí a fazer a logística reversa. A indústria que produz, eu esqueci agora, acho que é a indústria de máscara, gente. A indústria que fabrica a máscara, ela pode ser que tenha até aumento de preço nas máscaras, porque o governo vai obrigar, ó, como que acontece? Não sei se eu já expliquei isso. Fabrica 4 pneus, a Pirelli, por exemplo. Ela é obrigada a tirar do meio ambiente 5. A indústria que fabrica pilhas, baterias, são obrigadas a retirar do ambiente. Isso gera um impacto para o consumidor de forma indireta, porque a empresa vai ter que agregar no seu processo o custo disso. E aí quem paga é o consumidor, porque ela não vai tirar do lucro dela. Então, a melhoria também entra nisso, porque eu faço o aproveitamento da logística de ida com a logística de volta. Então, apesar de não estar ligado diretamente ao processo de se produzir, mas essa interferência, essa pressão do governo pode obrigar. Até o da máscara, né, passa por ponto assim, contaminação, se a máscara estiver contaminada e jogada na rua, obstrução dos bueiros aí, das vias públicas, aí chove, aí alaga tudo e fica a máscara boiando, máscara na areia da praia agora, máscara no calçadão. Eu ainda não vi máscara boiando lá no mar, mas tem máscara aí para tudo quanto é lugar, caída. Então as pessoas estão usando também de forma incorreta, né? Então é mais fácil o governo, ao invés de tipo fiscalizar as pessoas, tal, ele obrigar a indústria a fazer esse recolhimento das máscaras, assim como do pneu, assim como da pilha, e outros setores aí, tá? Outra coisa que até entra isso é a natureza do comércio mundial
está mudando e exige um foco no melhoramento. E aí aquilo que eu comentei sobre a pressão de custos, cada vez mais as empresas estão sendo obrigadas a cortar custo. Quando eu dou aula de custos, eu costumo falar para o pessoal que o killer, cost killer, né, que é o matador de custo lá, ele já tem muito tempo, assim, 10 anos ou mais, que muitas empresas, indústrias têm buscado esse profissional e nem sempre têm encontrado. E aí é um cara, né, com conhecimentos, coisa de contabilidade, de gestão, logística. Por quê? Esse cara ele tem que ter uma visão para conseguir reduzir os custos e ver o que realmente importa na hora de cortar. Ainda vocês não trabalham, mas muitas empresas, quando começam a passar por dificuldade, a primeira coisa que ela quer cortar é o cafezinho. Então, ao invés de eu dar todo dia lá, vamos supor, de manhã e à tarde, deixar lá o cafezinho para os funcionários tomarem, agora a gente está em dificuldade, o cafezinho vai ser cortado. Gente, mas o cafezinho vai fazer diferença, será? Dentro de todo um processo que está sendo feito errado, que deveria melhorar? Aí é sempre o que eu falo pro pessoal, né? Mas, tipo, aquilo que parece político, porque eles querem fazer aquilo que é visível, mas o problema é algo que às vezes não é visível, eles não mexem. Tipo, saneamento básico, já Jardim Marília. Eu nunca perguntei aqui se alguém mora no Jardim Marília, mas é um bairro que enfrenta problema. E prefere quebrar e refazer a praia, depois de 2 anos quebra e refaz de novo, do que mexer no Jardim Marília. Porque quem vai lá no Jardim Marília? Quem vai ver lá? Não vê, porque o esgoto é algo invisível. Então, até esse ponto também é contado. E aí, quando você pensa, empresa que corta o cafezinho ao invés de mexer nos erros reais, ela não vai dar certo. E pressão também, pelo BRIC ali eu coloquei, na verdade não seria nem o BRIC, o próprio BIC, né, que é o Brasil, a Índia e a China, nesses últimos anos também, pelo número de habitantes, pelo consumo, pela potência, e que eles estão consumindo mais, está aumentando a competitividade. E aí aquilo que tinha daquela aula lá sobre o que, quanto, para quem produzir, quando eu tenho maior oferta, eu começo a ter a briga por preço. E essa briga por preço faz com que o preço reduza e que essa redução do preço muitas vezes internacionalmente tem que estar adequada. Então, de novo, eu tenho que melhorar. Esses países, né, que são aí potências mundiais, tal, eles têm impactado nas economias, principalmente nos países desenvolvidos, porque o custo de produção, a mão de obra alta, precisou ser modificado aí o processo. Empresas globalizadas que às vezes mandavam sua produção para um país, mas a sua sede concentrava em outro, mudou. A questão da commodity também mudou. Olha quanta coisa que acabam intervindo aí nessa questão do foco no melhoramento. Tá? Não é só o produto em si, né? Que até entra aqui, ó, na nova tecnologia tem introduzido oportunidades para melhorar a prática das operações e perturbar os mercados existentes. Novas tecnologias também têm feito com que se alterem aí características de produto ou descrição de produtos. Até um exemplo, empresas que morreram, tipo Blockbuster, locadora Azteca, tinha em Praia Grande aqui, ó, 500 anos atrás, agora eu lembrei o nome dela. Locadora Azteca, outras empresas aí que fecharam porque a tecnologia chegou. Serviço de streaming para música, streaming para filme, começa aí a gerar novos nichos e aí a melhoria também passa quando a empresa começa a se adequar à realidade que tem no mercado. O interesse aí nas operações traz como resultado muitas ideias novas, tá? Então, essas ideias novas, igual aí o serviço de streaming, mas que pode ajudar nesse foco de melhoramento. Então, você melhora a operação, você começa a reorganizar aí a sua ação.
aqui eu acho que eu acabei copiando, gente, foi mal. Aprender um com os outros. Lembra daquela história do benchmark que eu tinha deixado? E o outro tópico que eu acabei não colocando aí, eu até arrumo já aqui, é ligado aí à melhoria das funções da empresa. Então eu tenho o escopo da administração da produção e a melhoria das funções da empresa. Calma aí que eu vou colocar. Tudo bem? Pergunta nesse tópico aí. Deu para entender Não, 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 professor. professor, bem tranquilo. que não tem, não tem assim diretamente relacionado com o produto, mas tudo isso que eu estou falando vai afetar o produto. Porque se eu mexo com preço, com custo, com a matéria-prima, eu vou afetar o produto. Se eu tenho lá pressão do mercado internacional, produto globalizado, normas que podem vir a intervir, também eu tenho. Então, tudo isso vai acabar mexendo com o produto no final da cadeia produtiva. Vocês, por acaso, já estudaram sobre ISO ou não? ISO, International Standard Isso. Organization. Acho que International não, professor. Acho que ainda não. Tá, porque já até sei. Semana que vem eu vou finalizar aqui, ó, a gente vai falar sobre o efeito rainha de copas dentro aí dessa coisa da produção. E aí eu entro para falar com o ISO e tal. Eu vou até aproveitar que eu tinha deixado aqui, ó, não deu para passar, mas eu tenho um vídeo. Eu vou até passar um só que é de 2 minutos. Mas eu tenho aqui um vídeo que ele fala do Kaizen. O Kaizen é processo de melhoria aí nas empresas e que o Kaizen lá da indústria japonesa tal, ele tem sido aplicado há muito tempo, até como uma ideia para que as empresas incorporem esse processo dentro da sua produção. Então, semana que vem eu deixo para terminar aqui. Fala aí da ISO. Na verdade, vocês vão fazer aí a leitura e a pesquisa da ISO que eu vou deixar. E mais o Kaizen. Tudo bem? Que aí eu libero para que vocês possam... Ó, esse é o vídeo do Kaizen. Mas deixa só eu passar o outro vídeo aqui antes. Para que vocês possam responder aí a tarefa de frequência que saiu, que eu tinha visto aqui o aviso. Acho que é por isso que está piscando aqui o meu negócio do Teams até agora. Oh, foi. Aqui é um exemplo simples de melhoria contínua para que vocês vejam, ligado ao setor automobilístico. Tá? Faz muito tempo que eu não assisto corrida, mas eu lembro quando sei lá, adolescente, assim, ou criança, que eu ligava a TV e tava passando lá a corrida. Gente, de lá pra cá mudou tanta regra, às vezes eu ouço o Reginaldo Leme no rádio, as regras mudaram. A Ferrari, que era a única absoluta durante muitos anos aí na Fórmula 1, já não é mais. Tudo isso porque as várias empresas começaram a aplicar a melhoria, chegaram até empresas japonesas, né, montadoras aí diferenciadas, ó, vamos ver. Isso aqui é 1950, Indianápolis, 500 milhas. Olha o tempo que demorava, ó. Parece um E, carrinho ó, da Hot Wheels. mas é o cara dos anos 50 lá de corrida. Pro cara trocar o pneu, parece o borracheiro ali perto da escola. Ali. Outro dia de madrugada eu fui lá, cheguei em casa, o pneu tava furado do carro. Eu falei, nossa, tive que ir até lá. Ó, o cara tá lá esperando, tomou uma aguinha ali, um café, sei lá o que. Tá lá, ó. Olha o tempo que demorava um pit stop, ó. Deixa eu ver aqui desde quando começou o vídeo. 53 segundos. Deixa eu ver. Se abater 10 segundos aqui, ó. Começou a partir dos 10 segundos aí o pit stop.
Vamos ver quanto tempo vai demorar. Enquanto isso, todos os carros estão passando na pista e o cara lá. Ó, já tá finalizando, tal, o cara meteu marcha. Deixa eu ver. Deu 1 minuto e 7. Uma parada, hein? Agora, ó, Melbourne, na Austrália, em 2013. Ó, chegou agora, ó, cadê? Vamos ver. 32, 33. Cadê, meu filho? O carro que não chega. Aí, ó. Parou, ó, no 49. Ó, 3 segundos. O cara parou, abasteceu, trocou o pneu e foi embora. Então, esse processo de melhoria aí, ele não é só, né, tipo, na produção, é aquilo que, eu não lembro agora se foi o Gustavo que tinha falado, ou o Guilherme, sobre a melhoria contínua, aplicar isso nas rotinas, e aí entra esse vídeo do Kaizen que eu colei aí para vocês, porque essa evolução faz parte da nossa rotina. E principalmente com as tecnologias, com a globalização e o encurtamento aí das distâncias e até a chegada de novas formas de se produzir, tá? Semana que vem a gente parte aqui desse efeito Rainha de Copas. Sim, tem a ver com aquele do livro lá da Alice, tá? Que isso é aplicado aí dentro da produção. E aí a questão da ISO, que também a ISO não é relacionada à melhoria contínua, mas ela garante que a empresa se preocupe com isso. Porque existem várias obrigatoriedades aí. ISO 9000, vocês devem já ter ouvido, ou 9001. ISO 14000, que é ligada ao meio ambiente. A 9000 e a 9001 é ligada a processos, tá? E a gente vai partir da semana que vem ver isso. Tudo bem? Perguntas? Sim, não?